Olá, bem-vindo ao nosso curso de ótica. Hoje nós vamos ver a terceira aula desse curso e o tópico é ótica geométrica. Nós vimos nas aulas anteriores a importância da ótica e do que a luz é feita. Não falamos muito sobre a propagação da luz. Na verdade, quando vai se lidar com a propagação da luz, nós notamos que a geometria é fundamental. O fato de que a luz tem certas características ao se propagar torna a geometria o meu principal elemento matemático para descrever a propagação da luz. E como a geometria é o principal elemento para descrever, e as partes da geometria, ponto, ângulo, reta, plano, acabam sendo essenciais, nós damos o nome de ótica geométrica a essa parte. Então essa é uma parte que está preocupada não tanto com a constituição, mas mais com a forma de quantificar a propagação da luz pelos meios. Principalmente aqueles meios onde a luz é capaz de se propagar, que são os meios transparentes, que, como eu disse na última aula, é caracterizado por um índice de refração. Esse índice de refração é, por definição, a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz naquele meio específico que nós estamos considerando. Muito bem, então hoje a aula será sobre ótica geométrica. Bom, o primeiro fato que nós temos na ótica geométrica é que quando eu tenho um meio homogêneo, é aquele meio que não muda, ele é igual em todos os pontos. Esse é o meio homogêneo. Então, o ar de uma sala é homogêneo. Você não tem mais ar num ponto do que no outro. Então, ele é homogêneo. Muito bem. Quando você tem um meio homogêneo, é incrível que, aliás, Maxwell mostra isso, que nesse momento, nessa situação, onde você tem um meio homogêneo, a luz caminha em linha reta. Bom, linha reta é um elemento básico da geometria, como eu havia dito, tá certo? Então, para descrever o trajeto da luz, muitas vezes eu tenho que usar linhas. Então, pertence à geometria. Então, devido ao fato de que o trajeto, agora eu estou preocupado com o trajeto da luz, tá certo? É sempre representado por linhas e ângulos, então esse é o contexto da ótica geométrica. Antes da gente começar, nós temos que lidar com dois conceitos que eu acho básicos, e lá na aula 9 nós vamos fazer uma demonstração sobre esses conceitos, que é o conceito de raio de luz e feixe de luz. Eu sei que às vezes a gente usa os dois de forma aleatória, mas não é a mesma coisa. Um raio de luz é uma linha. Em princípio, ele não teria dimensão, como uma linha não tem espessura, né? Então, uma pequena porção de luz que determina esse trajeto, nós chamamos de um raio de luz. Quando eu junto muitos raios, eu tenho um feixe. Da mesma maneira que você fala em feixe de bambu, vamos lembrar, aqui o feixe de luz é um conjunto de raios de luz. E esse conjunto de raios, em geral, tem origem numa fonte, né? Essa fonte pode ser uma fonte pequenininha, que nós chamamos de fonte pontual ou pontual. Eu gosto de usar mais o que os livros usam, né? Então é pontual. É quando a origem é uma dimensão muito pequenininha, como se fosse todos os raios de luz originados de um ponto. Mas às vezes você tem um objeto grande, como o Sol, então chama-se, aí não pode ser uma fonte pontual, é uma fonte extensa. De qualquer maneira, vamos olhar primeiro as fontes de luz, independente das fontes de luz, ou melhor, os raios podem se propagar paralelamente, então nós chamamos de um feixe de luz de raios paralelos. É quando eles caminham e nunca se encontram, tá certo? Porque agora eu vou ter que começar a caracterizar a propagação da luz. E vou falar de imagem, então são muitos raios. Eu estou interessado em descobrir as leis, aliás, isso é um ponto importante da ótica geométrica. Toda a ótica geométrica é baseada no comportamento de um único raio de luz. Mas ela serve para explicar a formação das imagens, tudo. Por quê? Porque tudo vai ser uma composição de raios de luz. Se eu entender como funciona o raio de luz, eu entendo como o todo funciona. É que nem saber assim, se eu sei bem qual é a resistência de um tijolo, eu posso calcular qual é a resistência de uma parede. É mais ou menos a mesma interpretação. E como podem ser esses conjuntos de raios
formando os feixes. Ou eles nunca se encontram, nós chamamos de feixe paralelo. Ou eles se encontram, nós chamamos de convergente. Ou eles divergem. Convergente é quando eles têm pelo menos um ponto no espaço onde eles se encontram. E divergente é onde eles se encontraram um dia lá e a partir desse ponto eles divergem, se afastam. Então, esses se aproximam um do outro, convergente. Esses nunca mudam, paralelo. E esses se afastam um do outro, divergente. Muito bem. Então, o princípio da ótica geométrica, ele, como eu disse, não está muito nesse momento preocupado com a natureza da luz. Mas é importante dizer que quando Maxwell entendeu a natureza eletromagnética da luz, tudo isso ele explica a partir da natureza eletromagnética da luz, tá bom? Tudo isso ele explica. Tudo isso a natureza eletromagnética da luz e as equações adequadas explicam. Mas nós aqui não estamos muito interessados nisso, né? Porque nós estamos interessados apenas no trajeto, nessa parte do curso. Bom, então em meios homogêneos a luz se propaga em linha reta. Nós temos que levar isso em conta ao descrever o que nós vamos fazer. Os raios de um feixe são independentes. Então na ótica geométrica, as porções de luz de várias localidades são independentes. Elas vêm, podem se cruzar, embora, mas de uma forma independente. E os raios sofrem alteração no seu trajeto ao encontrarem uma interface entre dois meios. A única forma de mudar a direção do trajeto de um raio de luz é se ele passar pela interface entre dois meios de características diferentes. Características ópticas diferentes. E a característica óptica diferente significa índice de refração diferente. Às vezes você tem dois meios que são transparentes, o ar e o vidro e a água. Eles são transparentes, né? Talvez fosse até difícil para uma pessoa identificar que eles são diferentes, mas eles são porque a velocidade da luz se propaga diferente neles. Então, opticamente, eles são diferentes. E quando a luz passa pela interface desses meios opticamente diferentes, ela pode desviar o seu trajeto. Muito bem. Então, quando nós temos um raio, quando você tem um meio homogêneo, basta você saber qual é a trajetória. Então, é muito simples, né? Eu tenho uma trajetória. O nosso problema vai ser descrever quando eu encontro as interfaces. Quando encontro uma interface entre dois meios, né, o que acontece é que o raio incidente, que a gente chama, que vinha propagando nesse meio, pode continuar naquele meio. Esse é o chamado raio refletido. Ou ele pode atravessar. Esse é o chamado raio refratado. Então, reflexão é a parte da luz que permanece no mesmo meio que ele vinha propagando. Refração é a parte da luz que passa para o outro meio. Tá certo? Então, esses são os dois fenômenos extremamente importantes para a ótica geométrica. Nós vamos, então, para descrever a propagação da luz, nós temos que entender um pouco desses dois fenômenos. Nós temos que entender o fenômeno da reflexão e da refração. Deixa novamente eu salientar que tanto a reflexão, quanto a refração, quanto tudo que a gente vai falar em ótica, está contido nas chamadas equações formuladas por Maxwell e que representam a luz, que não é o objeto principal do nosso curso, resolver essas equações. Mas isso é só para dizer que tudo é consistente. Quando a ciência conseguiu interpretar a luz, junto ela conseguiu explicar todo o comportamento da luz. Bom, a reflexão então e a refração são esses dois fenômenos, como eu já expliquei. E tanto o fenômeno da reflexão quanto o fenômeno da refração, para que obedeça às equações de Maxwell, para que seja um fenômeno eletromagnético, ele tem certas características. Vamos ver primeiro a reflexão. Quando você tem um raio que incide, aqui nós estamos imaginando dois meios, e estou imaginando esse plano que corta a interface dos dois meios, que é chamado plano de incidência do raio de luz, né? Apenas uma definição, e eu estou vendo aqui um raio de luz que chegou nesse meio. O que acontece com esse raio de luz? Eu já vi, a parte desse raio que permanece no meio chama-se raio refletido. E se eu resolver matematicamente as equações de Maxwell da radiação eletromagnética para essa situação, interface entre dois meios de dois índices de refração, eu vou ver que a porção da luz
que fica, que é refletida, o ângulo de incidência, e aqui eu tenho que caracterizar baseado numa reta que passa perpendicular à interface e ao mesmo tempo é contida no plano de incidência, o ângulo de incidência e o ângulo que o raio incide e o ângulo que ele reflete são iguais. Essa é uma lei importante que chama a lei de Descartes-Snell. Então lembre-se, quando há reflexão, geometricamente é uma reta que tem um ângulo. É assim que eu tenho que caracterizar um trajeto. E esses ângulos são iguais no fenômeno de reflexão. Já no fenômeno de refração, eu tenho um raio que chega e eu vi que ele sofre um desvio. Esse desvio é o que nós chamamos de refração. E aí eu tenho dois ângulos, um ângulo de incidência, mesma coisa, né? E um ângulo de refração. Porque para determinar um trajeto, normalmente de uma reta, você tem que dar a inclinação dela. Ou ela é vertical, horizontal, ou está num ângulo qualquer. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, o raio incidente e o raio refratado obedecem a uma lei muito interessante, que é chamada lei de Snell. E essa lei agora sim, veja, na reflexão não aparecia o índice de refração, porque era o mesmo meio. Agora, o mesmo raio vai participar dos dois meios. Então, a característica dos dois meios torna-se presente. O índice de refração do meio de incidência eu chamei de NI e o ângulo de incidência I. O produto do índice de refração vezes o seno do ângulo, seno que nós aprendemos lá na matemática, trigonometria, é uma forma de caracterizar o ângulo. É igual ao índice de refração do meio aonde o feixe é refratado vezes o seno do ângulo refratado. Então lembre-se, o N do meio vezes o seno do ângulo de inclinação do raio é uma constante. E isso caracteriza o chamado fenômeno da refração, a lei de Snell. E se eu sei essa lei, que eu também deduzo a partir de Maxwell, eu sou capaz de começar a ver como que o raio começa a se torcer ao se propagar por uma sequência de meios. Eu vou dar alguns exemplos que você consegue observar na sua casa, né? Primeiro, aliás, aqui deixa eu dizer para você que quando um raio se propaga, se eu reverter o caminho dele, é o mesmo trajeto, tá? Então, um raio, se você reverter o trajeto, ele faz o mesmo trajeto. Aqui eu vou fazer um exemplo que é a observação do peixe dentro do lago. Quando você está observando um peixe dentro do lago, todo mundo já ouviu falar que ele não está exatamente no lugar que você pensa que ele está. A razão disso é que para enxergar o peixe, luz do peixe tem que sair do peixe e chegar até o seu olho, óbvio. É assim que a gente enxerga os objetos. Só que quando quando esse raio passa na interface água, ele sofre uma refração. E essa refração faz com que você tenha uma sensação, porque você enxerga uma direção. Então parece para você que o peixe está aqui, mas na verdade ele está lá. Dizem aí que o índio sabe de refração, aliás, mais do que muitos estudantes de física, e consegue localizar o peixe e dar a flechada correta para caçar o peixe. Então ele não pode jogar a flecha lá, ele teria que jogar aqui, né? Então esse é só um exemplo. Se você pegar um canudinho e botar dentro de um copo de água, vai parecer que o canudinho entortou. Na verdade ele não entortou, o que entortou é a luz que vem do canudinho, através do fenômeno da refração. Certo? Esse é só um exemplo. Eu só quero dizer que além da refração e da reflexão, devido ao fato de que a luz anda em linha reta, acontecem também alguns fenômenos que são importantes a gente lembrar nessa parte do curso. Embora nós já vimos aqui e quantificamos os dois fenômenos mais importantes da ótica geométrica, reflexão e refração. Mas devido ao fato que os objetos às vezes não transmitem luz, nós vamos ver uma coisa que chama-se sombra e penumbra. Imagine que eu tenho uma fonte pontual, aquela que eu defini, um ponto, uma fonte de luz que é pequenininha, não pode ser um painel, é aquela fonte de luz, o LEDzinho, essa é pontual. Se eu acender essa fonte de luz e iluminar qualquer objeto, nós sabemos que parte da luz vai ficar retida no objeto. E se eu projetar isso aqui, eu vou ver o que eu chamo de uma sombra. A sombra é um local de ausência completa de luz. E isso advém devido ao fato que os feixes, quando são interrompidos, tornam-se ausentes do outro lado.
Mas nós vamos ver que tem um pouquinho depois de difração, mas isso lá no fim do curso. Então, esse é o fenômeno que forma a sombra. A sombra é algo que ocorre quando os feixes vêm de uma única fonte. Agora, vamos imaginar que eu tenho o Sol. O Sol não pode ser considerado uma fonte pontual, pode? Não, você vê o tamanho do Sol lá. Então, nesse caso, os feixes advêm de várias partes dessa fonte. Se eu pegar feixes que vêm de várias partes, pode ser que o feixe que vem dessa parte fique bloqueado, mas o que vem dessa não. Resultado disso é que, como eu tenho uma fonte extensa, de todos os pontos origina a luz, parte desses, se eu pegar, por exemplo, esse extremo, desse extremo ele queria causar uma sombra. E esse extremo queria causar outra sombra. Como a fonte é extensa, existem partes dos raios que vêm da fonte que passam onde seria a sombra do outro. Isso cria o conceito de penumbra. Então veja, nós temos a claridade, quando eu ilumino um objeto e projeto, devido ao fato da ótica geométrica funcionar e devido ao fato que as fontes podem ser extensas ou pontuais, às vezes eu tenho uma sombra perfeita, às vezes eu tenho uma diminuição da luz, que é o que nós chamamos de penumbra, que normalmente acontece com fontes extensas, e eu expliquei por quê, porque você não consegue ter sombra para todas as fontes que compõem a fonte extensa. Tá certo? E a penumbra é uma região de sombra reduzida. Normalmente quando você está no sol, você põe um palito, você não vê uma escuridão completa. Você vê um pontinho mais escuro, mas o resto com penumbra. Tá certo? Isso é importante porque às vezes nós vamos lidar com sombra e penumbra aqui das fontes. Normalmente acontece com as fontes extensas. A região realmente escura, ausência de luz é sombra. Diminuição da luz é penumbra. E esse fenômeno existe na natureza, né, nas eclipses e assim por diante. Quando a Lua está entre o Sol e a Terra, o Sol, já falei, é uma fonte extensa, olha o tamanho dela. Não pode ser considerado um ponto. Então, parte da luz do Sol bloqueia a Lua bloqueia parte da luz do Sol numa região, mas não bloqueia na outra. Luz que vem dessa extremidade consegue passar aqui. Essa luz não conseguiria. Opa! Vamos voltar um minuto. Então, essa é chamada... Aqui você tem uma região de eclipse total e uma região de eclipse parcial. A eclipse parcial é, na verdade, a penumbra. E a eclipse total é a sombra. Também tem a eclipse da Terra na Lua, né? Essa seria uma eclipse total, uma escuridão completa. Muito bem. Deixa eu só fazer um exemplo da ótica geométrica, porque quando você lida com linhas e etc., a gente quer fazer geometria. Então eu vou pegar um problema prático para vocês. Imagine que eu tenho um edifício que tem 20 metros de altura. Tá certo? Então eu quero saber o seguinte, no momento do dia, o Sol está tão distante que eu posso considerar os feixes como vindo paralelos. Uma aproximação. Tá certo? Naquele momento do dia, os raios do Sol vêm a 45 graus. A pergunta é, qual o tamanho da sombra desse prédio? Claro que todo mundo sabe que o tamanho da sombra depende do momento do dia. E a razão que depende do momento do dia é porque esse ângulo muda. Então vamos fazer essa conta. Aqui nós podemos pegar o tamanho do prédio, o último raio que foi capaz de passar, que é esse aqui, e incidiu a 45. Nessa região aqui toda, não tem luz, é sombra. E eu posso usar a geometria, se você lembrar lá, recordar a geometria, a tangente de um ângulo, isso aqui é um triângulo retângulo, porque supostamente esse prédio foi bem construído, os engenheiros construíram bem, formado na USP, Unicamp, né, ou Unesp, e então esse ângulo aqui é 90 graus, isso aqui forma um triângulo retângulo. E a tangente desse ângulo, ela é igual ao tamanho do edifício dividido pelo tamanho da sombra, que aqui eu chamei de x, porque eu não conheço. Né? A tangente de 45 graus, você deve saber, é 1. É o local onde o seno e o cosseno são iguais, é o 45 graus. Então, 1 é igual a h sobre x, portanto, nesse momento, e somente nesse, onde a inclinação dos raios do Sol estão a 45 graus, o tamanho da sombra seria 20 metros.
Esse é um exemplo trivial, mas acredite você ou não, que olhando a sombra de um objeto, o homem foi capaz de entender as estações do ano, porque dependendo da estação do ano, a inclinação dos raios são diferentes em diferentes pontos geométricos da Terra. Então, estudando a evolução, não apenas do dia, mas ao longo da estação, qual era a maior sombra que eu conseguia ter por uma estaca, o homem conseguiu entender todo esse fenômeno da inclinação da Terra, do movimento relativo com o Sol e tudo isso. Tudo isso usando a ótica geométrica. Bom, nós aprendemos então a quantificar a reflexão, a refração, e de lambuja aprendemos um pouquinho o conceito de sombra, ausência de luz, bloqueada por um objeto, e a penumbra, que é uma diminuição considerada da luz. Na próxima aula nós vamos continuar com as aplicações da ótica geométrica. Até lá!